Abra sua Bíblia comigo em Números, no livro de Números, capítulo 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga comigo assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Continuamos lendo. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Diga comigo sim: o que Deus abençoa não é revogado. Continuamos lendo. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouve aclamação ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles, como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tenho feito. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Oh, Espírito Santo, nessa noite, Senhor, nós nos derramamos diante da Tua presença. Cremos, Senhor, que só o Senhor tem palavras de vida eterna aos nossos corações. Cremos, Deus bendito, que os nossos corações estão abertos para receber uma palavra da parte do Senhor nessa noite. Por isso, Senhor, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, para compreendermos com clareza o propósito da Sua palavra. Senhor, que o Senhor venha penetrar no mais profundo dos nossos corações, para que nós venhamos ter entendimento, para que nós venhamos sair daqui com clareza, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, muitas vezes eu fico meio entristecido quando eu vejo alguns crentes colocando ferradura atrás da porta. Você já viu crente colocar ferradura atrás da porta? Tentar caçar coelho para pegar o pé do coelho para dar sorte, né? Plantando algumas plantas na entrada da sua casa. Sabe aquela planta lá bonita que chama assim, comigo ninguém pode, né? Diz que essa planta tem, né? O ditado diz, né? Que tem alguma superstição, né? E às vezes as pessoas plantam essa planta em casa para quebrar, na verdade, a inveja, o mal olhado, né? Mas quando a pessoa ainda é ímpia e ela tem essa clareza, nós às vezes vamos ser difícil de contestá-los. Por quê? Porque muitas vezes é a questão da mentalidade, é a questão da experiência, é uma questão de crença. Mas nós temos que entender que Cristo morreu na cruz por todas as nossas maldições. Diga comigo assim: Cristo morreu na cruz por todas as nossas maldições. Sabe, às vezes eu vejo crentes que vivem preocupados, com medo, às vezes, de maldição de mal olhado, de pragas de todo tipo que pode vir sobre eles. Sabe, aqueles que vivem quebrando maldições passadas, mas parece que a maldição nunca deixa de rondar a vida dele. Parece que sempre a maldição está permeando a vida dele, sabe? E não muitas das vezes, na maioria das vezes, não vive na expectativa da bênção, mas sempre vive na expectativa do temor e do juízo, de que algo ruim vai acontecer com ele, de que algo ruim vai acontecer com essa pessoa, sabe? Certamente, essa não é a vida que o Senhor tem para nós, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por todas as nossas maldições. Ele morreu na cruz pelas suas maldições. Por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos: para aqueles que estão em Cristo não há mais maldição. Então eu gostaria nessa noite de falar 3 dimensões de maldições que foram totalmente eliminadas por Cristo na cruz. A maldição, ela foi totalmente removida para que hoje eu e você possamos desfrutar da bênção completa por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. A maldição foi removida através do sacrifício vicário da cruz, para que hoje nós venhamos desfrutar
da plenitude de Cristo, para que nós venhamos desfrutar da bênção, para que nós venhamos desfrutar da vida e da vida em abundância. Então esse versículo que nós acabamos de ler fala de um momento quando Israel estava peregrinando no deserto. E quando eles estavam peregrinando pelo deserto, eles passaram por um lugar chamado Moabe. E diz a palavra do Senhor que naquele momento quem reinava sobre Moabe era o rei Balaque. Ele era o rei de Moabe. E quando ele ouviu falar de Israel, ele teve muito temor no coração. Por quê? Porque ele ouviu que Israel era um exército que não temia. E ele sabia que o seu exército não poderia ir contra Israel. E por isso ele contrata um homem chamado Balaão. Quem já ouviu falar da história de Balaão? Eu não sei se você sabe, Balaão, ele era um profeta contratado. Então, Balaque, contrata o profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para amaldiçoar o povo de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos dizer a respeito de Balaão, que ele era um profeta profissional, ou que ele só profetizava por dinheiro. Então ele certamente não tinha um coração para Deus, ele não tinha um coração para o propósito de Deus. Por isso que em 2 Pedro, no capítulo 2,15, Pedro diz que o coração dele era inclinado para a injustiça. Ele amou o prêmio da injustiça. Pedro destaca e fala isso. Então, a palavra do Senhor diz que primeiro Deus o proibiu de aceitar a proposta de Balaque. Por mais que Balaque o contratou, Deus proibiu de Balaão aceitar a proposta de Balaque. Mas depois o Senhor permitiu que ele fosse. Mas, porém, o Senhor permitiu, mas ele não poderia falar nem sequer uma palavra contra o povo de Deus. Ele só iria falar as palavras que o Senhor colocasse na boca dele. E a palavra do Senhor diz que chega um momento, nesse versículo que nós acabamos de ler, Balaão então ele se coloca em cima do cume do monte, e naquele momento ele se prepara para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus começou a colocar palavras de bênçãos na boca dele. Ele tentava espraguejar, ele tentava amaldiçoar, mas da boca dele saía só bênção. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Quem pode proferir palavras contrárias contra aqueles que o Senhor já liberou a bênção sobre eles? Sabe? Quem pode proferir palavras contrárias contra você, se o Senhor já liberou a bênção sobre a sua vida? Diga para o seu irmão assim: o Senhor já liberou a bênção sobre a sua vida. Irmãos, e eles estavam no meio do deserto. O povo de Israel no meio do deserto, eles obedeceram totalmente a Deus? Sim ou não? Não. No entanto que aquele povo nem conseguiu entrar, a sua descendência entrou em Canaã. Mas mesmo com todos os erros de Israel, eles ainda não eram povo de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus não permitiu que Balaão os amaldiçoasse. Então, como Balaão não conseguiu amaldiçoar, Balaque o levou para outro monte, chamado Pisga. Diga comigo assim: Pisga. Para quê? Para que nesse momento Balaão tivesse uma visão do povoado de Israel, para que Balaão tivesse uma visão do acampamento de Israel, de outro ângulo, de outra forma. Mas mesmo assim, quando ele tentou amaldiçoar, da boca dele só saiu bênção. Fala para o seu irmão assim: muitos vão tentar ir contra você, vão tentar falar palavras de maldição na sua vida, mas da boca deles, diz o Senhor, só vai sair bênção. Por quê, irmão? Quem pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? Quem pode ser contra aquele que Deus é a favor? Por isso que a palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, quem? Se Deus é com você, quem será contra você, meu irmão? Se Deus já falou a seu favor, quem será contra você?
Se Deus já falou a seu respeito que você é abençoado, que Ele já conquistou a bênção através da obra de Cristo na cruz, quem pode ir contra a sua vida? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus que o justifica. Você é justificado pelo sangue de Cristo. Você é justificado pela obra do Calvário. Ninguém pode contra você, porque o Senhor é contigo. Diga comigo assim: o Senhor é comigo. Sabe, nós lemos esse versículo aqui, Números 23. Olha o que a palavra do Senhor diz: então proferiu a sua palavra e disse, ou tentando, deixa eu passar um pouco mais para frente. Ou tentando falar, não cumpriram, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, e não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel, o Senhor seu Deus. Está com ele no meio deles e ouvem as suas clamações ao seu rei. Então Deus tirou esse povo do Egito. E olha que o próprio Balaão diz que contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, não vale encantamento. Não vale adivinhação contra o povo de Israel. Agora minha pergunta para você, irmão: se não tem encantamento contra o povo de Israel, Cristo nem havia vindo ainda, já imaginou Cristo morrendo na cruz por você e levando toda a maldição sobre a vida dele? Eu quero perguntar para você: se não tinha maldição, se não tinha encantamento para esse povo, agora macumba pega em crente? Sim ou não? Então por que muitas vezes você vai procurar, meu Deus, eu fico imaginando muitas das vezes, as pessoas falam, mas uma obra de macumbaria com crente. Irmão, macumba pega em crente? Se você acredita que macumba pega em crente, você está dizendo que macumba pega em Cristo. Você está dizendo que macumba pega em Deus. Irmão, Balaão, profeta mercenário, o povo de Israel não estava vivendo no seu melhor momento lá no deserto. Estava vivendo um estado de totalmente desobediência do propósito de Deus. Mas mesmo assim a maldição não era contra eles. Mas pastor Marcelo, mas como que lá no Velho Testamento nós vemos vários versículos de pessoas recebendo maldição? Era a maldição da lei. Porque a lei tinha os seus atributos. E quando você não respeitava a lei, tinha suas consequências. Então, quando os homens, lá no Antigo Testamento, eles não obedeciam à lei, qual era a consequência da lei em muitos aspectos? Maldição. Essas maldições às vezes eram sobre enfermidade, sobre prosperidade. Então, não era porque Deus estava amaldiçoando, mas é porque o homem estava quebrando o mandamento. Amém, irmãos? Mas a maldição não é para o crente. Diga para o seu irmão assim: a maldição não é para o crente. Fala assim: hoje não há mais nenhuma maldição sobre a sua vida, meu irmão. Você crê nessa verdade, meu irmão? Você crê que isso é verdade? Não há mais nenhuma maldição sobre a sua vida, meu irmão. Não há mais nenhuma. Então, Balaão tentou proferir essas palavras, mas quando ele tentava amaldiçoar, Deus colocava a palavra de bênção. Então as afirmações feitas por Balaão eram maravilhosas. Primeiro ele diz que Deus já abençoou a Israel. E isso não pode ser revogado. Diga comigo assim: a bênção de Deus não pode ser revogado. Então se a bênção não pode ser revogada, meu irmão, uma vez abençoado, sempre abençoado. Diga comigo assim: uma vez abençoado, sempre abençoado. Porque, irmão, você foi abençoado pela obra de Cristo na cruz. O Calvário te contemplou, o Calvário te alcançou, e a bênção de Deus está sobre a sua vida por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então, as palavras de bênção saíam da boca de Balaão, sabe? Pois Deus, Ele não é homem, nem filho de homem, para que menta e se arrependa. Se isso era verdade na velha aliança, muito mais agora na nova aliança, meu irmão. Se isso era verdade naquele tempo, muito mais hoje isso vai ser verdade. Sabe, uma vez que Deus diz que nós somos perdoados e que nós somos justificados em Cristo, isso não pode ser mais revogado da nossa vida.
se uma vez que o Senhor falou que você é justificado, se uma vez que o Senhor falou que você é perdoado, se uma vez que o Senhor falou que você é salvo, isso não pode ser mais revogado da sua vida. Isso não pode ser. Porque muitas vezes nós vivemos na tribulação, porque nós achamos que Deus revoga aquilo que Ele falou. Fala comigo assim, o que Deus falou está falado. Fala para o seu irmão assim, o que Deus falou está falado. Você crê nisso, meu irmão? Mas alguns, muitas vezes, acreditam que suas muitas quedas, os seus pecados, pode fazer Deus mudar a sua aliança. Mas isso é uma mentira do diabo na sua vida, meu irmão. Isso é uma mentira do diabo contra nós. O Pai, Ele pode até disciplinar, mas jamais Ele vai mudar a aliança que Ele fez na cruz comigo, com você. Jamais Ele vai mudar a aliança que Ele fez através do sacrifício de Jesus na cruz. Se você ler em Hebreus no capítulo 6, do verso 13 ao verso 20, você vai entender e vai ter a revelação que a aliança que Deus fez conosco através de Cristo Jesus é irrevogável. Não tem revogação. Por quê? Porque nós já somos selados com o Espírito da promessa. Então, essa afirmação de que Deus não é homem para que minta, é frequentemente usado de uma forma negativa. Muitas das vezes, as pessoas se referem a isso como um julgamento de Deus. As pessoas se referem a essa palavra como Deus vai colocar a mão. Sabe, aqueles que gostam de dizer que isso muitas das vezes está em relação com o pecado, afirmando que se Deus não julgar essa geração, Ele terá que se desculpar com os moradores de Sodoma e Gomorra, porque Deus não perdoou-os. Mas o contexto desse versículo é justamente o plano de Deus para nos abençoar. Irmãos, é um contexto diferente. Balaão tentou amaldiçoar, mas o que Deus fez? Abençoou. Como Deus abençoou? O que a palavra do Senhor diz? Que Ele não é homem nem filho de homem para que se arrependa e minta. Então, se Ele abençoou, está abençoado. Esse é o contexto desse versículo. Esse é o contexto. Fala sobre a bênção de Deus, fala sobre o favor de Deus sobre a vida do povo de Israel. E no verso 20, Balaão diz que ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou. Fala para o seu irmão assim, ninguém pode tomar a bênção que Deus liberou sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que a bênção que o Senhor liberou sobre a sua vida, ela não pode ser revertida. Ele decidiu nos abençoar em Cristo. Por isso que toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Por quê? Porque já foi liberado a bênção sobre nós. Nós já somos abençoados. Isso não pode ser mais revogado. Isso não pode ser mais mudado. A palavra bênção no Novo Testamento significa eulogia. Então, eulogia no grego se deriva da mesma palavra que nós usamos para elogio. Então, elogio no grego significa falar bem, falar positivamente, sabe? Levantando e nunca abatendo o outro. Isso significa bênção no Novo Testamento. É falar bem a respeito de si mesmo, do seu corpo, do seu trabalho. Pois assim que a bênção foi liberada para nós. Por outro lado, a palavra usada no Novo Testamento para maldição é catara, que significa falar negativamente a respeito de algo. Significa falar mal, amaldiçoar. Então, catara é você amaldiçoar, falar mal de algo. Por exemplo, Jesus certa vez passou por uma figueira, e quando ele foi colher os frutos daquela figueira, não havia fruto. Naquele momento ele olhou para aquela figueira e disse: a partir de hoje que você seque e morra, nunca mais venha dar fruto. No outro dia que Jesus passou lá, aquela figueira estava seca. Mas Jesus falou: eu te amaldiçoo? Não. Ele usou a palavra catar, ele falou algo a respeito. Então, a maldição no Novo Testamento, na Nova Aliança, é através da palavra, daquilo que você fala, sabe? Então Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. E ele nunca diz: olha, todos os frutos seus estão amaldiçoados. E a figueira, somente por ele falar que você venha secar e nunca mais venha dar fruto, o que aconteceu? Nunca mais aquela figueira deu fruto. Então, quando você fala negativamente, quando você fala uma palavra ruim, quando você fala mal de alguém, o que você está dizendo?
você está amaldiçoando. Porque a maldição no Novo Testamento é você falar mal. Pastor, mas quando eu falo mal do irmão? Irmão, quando você fala mal do irmão, você não sabe a gravidade que você está fazendo da sua vida. Você está falando de Cristo. Você está falando mal de Cristo. Sabe? E o dia que você chegar lá diante do tribunal de Cristo, você vai pensar que você falou mal do irmão, e Jesus vai olhar para você e vai falar: por que você falou mal de mim? Fala para o seu irmão, quando você fala mal de alguém, de um irmão, você fala mal de Cristo. Por fim, no verso 21 diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Irmãos, o povo de Israel tinha pecado? Tinha muito. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não viu iniquidade. Essa é uma afirmação espantosa. Sabe, esta é a bênção de Deus sobre nós. Ele disse em Hebreus no capítulo 8, 12, que das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não diz que não há pecado em nós. Deus não diz que nós não vamos pecar mais. Mas Ele diz que não vê a nossa iniquidade. Ele diz que não vê o nosso pecado. Sabe, nós nunca devemos pensar que não há pecado em nós. Mas nós devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê as nossas iniquidades. Que o Senhor não vê os nossos pecados. Que o Senhor não lembra das nossas iniquidades. Sabe, quando Ele nos olha, quando Ele olha para você, Ele não vê pecado em você. Diga para o seu irmão assim: quando Deus olha para você, Ele não vê pecado em você. Ele vê Cristo em você. Você crê nisso, irmão? Você crê nessa verdade? Então, você tem hoje uma maneira muito prática de você chegar diante de Deus e pedir aquilo que você quer. Porque se Ele olha para você e não vê pecado em você, o que muitas vezes te impede de pedir algo para Deus? Ah, eu não mereço. É ou não é? Ah, eu não posso receber isso porque eu não tenho feito as coisas certas. Mas a palavra do Senhor diz que quando Ele olha para você, Ele não vê pecado em você. Das suas iniquidades, a palavra do Senhor diz que Ele jamais se lembrará. Sabe? Então nós temos que desfrutar dessa realidade espiritual de Deus para nós. Então, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não vê pecado em nós, Ele vê Cristo em nós. Ele vê o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Então, se Ele não vê pecado em você, se Ele não vê pecado em mim, Ele jamais vai poder te amaldiçoar. Amém, irmão? Você pode dizer amém por isso? Amém. Então, essa é a maneira que nós devemos também amar o nosso irmão. Nós devemos ver Ele como Deus o vê. Sabe, irmãos, é difícil muitas vezes você ver o irmão caindo. É difícil muitas vezes você ver o irmão, às vezes não conseguindo permanecer naquilo que Deus colocou para ele permanecer. Mas como que Deus vê ele? Deus vê ele como alguém sem iniquidades. Deus não olha para as iniquidades dele. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 16, que pois agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Mas você gosta desse versículo, mas tem um versículo anterior que diz assim, que todos que estão em Cristo agora, nós não conhecemos mais segundo a carne, mas segundo Cristo. Sabe, irmãos, você não pode olhar para os defeitos do seu irmão e olhar para ele segundo a carne, segundo às vezes as atitudes deles, mas você tem que ver segundo o Espírito de Deus que habita nele. Porque se o Espírito de Deus habita nele, você pode ter a convicção e a certeza que um dia ele vai dar a resposta, ele vai ser totalmente transformado pelo poder da glória de Deus. Amém, irmãos? Então é dessa forma que nós precisamos ver os nossos irmãos. Em Números 24, 2, diz que Balaão, ele tenta pela terceira vez amaldiçoar Israel. E a Escritura diz que ele novamente subiu no monte e viu Israel acampado segundo as suas tribos. E quando ele viu o acampamento, a palavra do Senhor diz que o Espírito veio sobre ele. Eu não sei se você sabe, mas no acampamento de Israel no deserto, as 12 tribos
se dividiam em grupos de 3. Então havia quantos grupos? 4 grupos. E eles acampavam ao redor do tabernáculo, a palavra do Senhor diz. E como a tribo de Judá era muito maiores que as outras, o lado que ela ficava, Judá, era bem mais comprido. Então, eles se acampavam nesses 4 grupos. E quando você olhava do alto, esse acampamento ele tinha a forma do quê, irmãos? O que você acha? De uma cruz. Por quê? Porque o tabernáculo ficava aqui no meio, desse lado ficava um montante de acampamento de 3 tribos, mais 3 tribos aqui, mais 3 tribos aqui, e outras 2 tribos com a tribo de Judá aqui no comprido. E o tabernáculo ficava no meio. Então, quando Balaão subiu lá no monte, pela 3ª vez o Espírito do Senhor veio sobre ele. E quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele olhou para o acampamento. E o que você acha que ele viu, irmão? A cruz. Sabe, eu queria trazer uma foto para você hoje, mas estava sem internet, não consegui trazer. Mas eles acampavam dessa forma, parecendo uma cruz. Então, quando Balaão olhou para aquela cruz, ele mais uma vez não conseguiu amaldiçoar. Por quê, irmãos? Porque na cruz, o Deus Pai não vê o nosso pecado. Na cruz, o nosso Deus Pai não nos acusa mais. Na cruz, não há mais acusação. Na cruz, não há mais maldição. Então, quando vemos a cruz de um lugar elevado, a palavra do Senhor diz que o Espírito veio sobre Balaão. Então, quando nós vemos a cruz na nossa vida, assim como Balaão, o Espírito vem sobre nós. Sabe, Balaão ele não recebeu o Espírito de Deus. O Espírito veio sobre ele naquele momento para colocar as palavras de bênção na sua boca. Sabe, irmãos, Balaão muitas vezes você pode pensar que ele era um homem de Deus. A jumenta vai falar como Balaão. Irmão, Balaão não era um homem de Deus. Ele era um homem maligno. Ele não era de Deus. E naquele momento, ele tenta amaldiçoar, mas Deus coloca a palavra de bênção na vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite, quem vai amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? Nem Balaão. Nem Balaão conseguiu amaldiçoar. Quem vai amaldiçoar aquele que Cristo já morreu na cruz no lugar dele? Quem, irmãos? Quem vai amaldiçoar você? Fala para o seu irmão, quem vai amaldiçoar você? Se no Velho Testamento, Balaão não ousou amaldiçoar o povo de Israel, muito mais hoje na nova aliança que Cristo já morreu na cruz por todas as nossas maldições. Outra coisa que eu quero falar para você. Então, a maldição naquele momento se transformou no quê? Em bênção. Diga para o seu irmão assim, na cruz, a maldição se transformou em bênção. Pastor, mas é a maldição hereditária? Eu acredito, irmãos, que o ensino da maldição hereditária é um ensino, muitas das vezes, que produz muitos problemas na vida do crente. Eu creio que existe maldição hereditária, mas eu creio que existe maldição hereditária para aqueles que não estão em Cristo. Todavia, aqueles que estão em Cristo não há mais nenhum tipo de maldição. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz que você e eu estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, e as coisas velhas ficaram para... Irmão, se ficou para trás, por que tem maldição hereditária ainda? Se ficou para trás, por que você recebe a maldição hereditária? Não, eu faço isso porque meu pai fazia. Não, irmãos, isso já ficou na cruz. Agora, se você falar, você vai atrair isso para a sua vida? Com certeza, por quê? Porque a cruz não está tendo efeito na sua vida, porque você não crê naquilo que Cristo fez. Você não crê que Cristo levou a maldição hereditária sobre ele.
Aí se você não crê dessa forma, o que vai acontecer? Você vai atrair isso para a sua vida. Isso vai existir ainda na sua vida. Por quê? Porque ainda você não desfruta dessas realidades espirituais. Então, se as coisas antigas ficaram para trás, passaram, então isso inclui a maldição hereditária. Mas muitos crentes creem que ainda estão debaixo de maldição. Por isso vivem numa constante expectativa de castigo e tribulação. Por isso que nunca sabe quando o pecado dos seus avós e pais vai alcançá-lo. Não, eu estou bem, mas meu pai fez isso e eu não vou conseguir romper. Sabe, irmãos, isso é uma mentira do diabo para a sua vida. Você não pode acreditar nessa mentira do diabo. Mas pastor, por que a gente prega maldição hereditária lá no encontro? Por quê? O encontro é um evento que evangelístico. Nós temos que ensinar para aqueles que não estão na conexão com Cristo, para aqueles que não nasceram de novo, que em Cristo toda a maldição foi levada. Mas ele também tem que aprender que se ele não estiver em Cristo, ele vai sofrer todas essas consequências. Você está entendendo, irmão? Então nós vamos continuar pregando isso no encontro? Vamos. Por quê? Porque o encontro é um evento evangelístico. Mas agora, eu tenho que vir aqui no culto falar para você 20 motivos porque você não rompe. Porque seu pai lá no passado fez isso, sua mãe fez isso. Irmão, você vai ficar preso nisso até quando? Você tem que entender que Cristo já levou. Cristo já levou, diga comigo assim, Cristo já levou. Amém, irmãos? O que você vai herdar do seu pai e da sua mãe é bênção, amém? É bênção, bênção você vai herdar, mas maldição está longe de você, meu irmão. Seus filhos não vão ser imputados maldição, por quê? Porque você está em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você vai desfrutar daquilo que Cristo conquistou na cruz para você. E o que Cristo conquistou? Maldição não existe mais na vida do crente. Mas pastor, por que você está falando isso, pastor? Porque eu tenho plena convicção disso, irmãos. Eu em algum tempo eu acreditei que existia a maldição hereditária na vida do crente. Acreditei piamente nisso. E o que acontece? Quando você acredita nessas verdades, vou falar a verdade, nessas mentiras, você vai produzir um tipo de pensamento e um tipo de realidade espiritual na sua vida. E sempre quando alguma coisa dá errado na sua vida, o que você vai pensar? Em alguma coisa, há 2000 anos atrás, lá na catatumba do meu avô, da minha avó, da minha bisavó, do meu tataravó, que eu não sei, que eu tenho que saber, por isso que eu estou com esse problema. É isso que gera o seu pensamento. Porque sempre os problemas que está acontecendo no presente da sua vida são causas do seu passado. São causa, muitas das vezes, da sua árvore genealógica. Irmãos, eu quero dizer para você, se você está em Cristo, a maldição hereditária não está mais sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Então, havia um ditado popular em Israel, que eles diziam que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram, ou os dentes dos filhos mancharam. Então, o que estava dizendo? Que o Senhor visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. Mas isso era na velha aliança, isso era no Velho Testamento, isso era a condição da velha aliança. Mas nós louvamos a Deus porque agora nós estamos sobre nova aliança. Mas algumas pessoas ainda, mas alguns irmãos vivem baseado na velha aliança, e por isso sofrem essa perda espiritual, por isso sofrem essa perda dessa realidade espiritual. Então a principal cláusula da nova aliança é que Deus, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Se Ele não se lembra mais dos seus pecados, Ele vai visitar a sua iniquidade nos seus filhos? Sim ou não, irmãos? Não, é impossível. Hebreus 8,12 diz isso, que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Então não tem como o pai agora comer uva e os dentes dos filhos se mancharem. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não visita mais as iniquidades nos nossos filhos. Amém, irmãos? Então, isso significa que Deus não nos trata mais com base em nossos pecados.
Ele nos trata na consoante, na perfeição de Cristo. Ele nos trata a respeito daquilo que Cristo fez e a sua obra vicária na cruz. Mas no Velho Testamento, ele não podia esquecer os pecados das pessoas. Por isso ele castigava a iniquidade, ele castigava o pecado nos filhos. Mas no Novo Testamento, ele não se lembra mais do nosso pecado. Se ele não se lembra, já não há mais condenação nem punição sobre a sua vida, meu irmão. Pastor, mas como? Pastor, mas o pecado tem consequência? Sim ou não? Continua tendo consequência. Mas há uma punição do alto a respeito disso, sobre a sua vida, que nasceu de novo? Sim ou não? Você acha que há? Não. Mas ele continua tendo consequência. Então, se por exemplo, vou dar um exemplo para você, se fosse pecado eu pular daqui, aí eu decido nesse momento, pulo uma vez, pulo duas vezes, aí eu fico pulando o dia inteiro, vai chegar uma hora que eu vou me machucar? Sim. Por exemplo, se um homem e uma mulher se relaciona sexualmente, ou um dos dois tem algum tipo de doença sexualmente transmissível, porque ele nasceu de novo, ele vai estar imune de pegar essa doença? Não. Então o pecado continua tendo consequência? Só peca para você ver, irmão. O pecado continua tendo consequência. O pecado continua tendo consequência. Mas o juízo do pecado já foi imputado na cruz. Então há uma diferença entre juízo e consequência. Então, nós temos que desfrutar dessa realidade espiritual. Então há muitos crentes que vivem hoje na nova aliança com a mentalidade da velha aliança. Eles vivem com a expectativa do juízo, da condenação de Deus, com medo da maldição, por causa dos seus pecados, dos seus antepassados. A profecia de Jeremias era que chegaria o dia em que não mais haveria aquele ditado em Israel. E esse dia chegou, por quê, irmãos? Porque hoje nós vivemos sem nenhuma maldição. A maldição foi quebrada na cruz, há 2000 anos atrás. O Senhor quebrou a maldição na cruz, quando Ele disse, está consumado. Quando Ele disse, está consumado, a maldição foi quebrada na cruz. João no capítulo 19, verso 28 e 30, a palavra do Senhor nos diz assim, João 19, 28 e 30. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, e chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, reclinou o espírito. Irmão, na cruz do Calvário, o Senhor viu que tudo já estava consumado. Mas nesse momento ele disse, tenho sede. E deram naquele momento para ele água para beber. Deram o quê? Vinagre para ele beber. A profecia de Jeremias diz o quê? Fala de uva verdes. Eu não sei se você sabe, mas quando você come a uva verde, ela tem o mesmo gosto do quê? Do quê? De vinagre. Tem até vinagre de vinho, tem até vinagre de uva, derivado da uva. Então, quando Jesus, ele tomou o vinagre, ele estava cumprindo a profecia de Jeremias. Ele estava declarando que a partir daquele momento, o nosso Deus não visitaria mais as maldições dos pais nos filhos. Por isso que Jesus, naquele momento, também emboltou os seus dentes. Ele pediu água, mas deram para ele beber vinagre. E quando ele bebeu o vinagre, ele cumpriu a profecia de Jeremias 31. Quando ele bebeu o vinagre, ele tomou sobre si a maldição que pertencia aos filhos, por causa dos pais. Ele tinha sede da nossa liberdade. Ele tinha sede da nossa salvação. Ele tinha sede que eu e você fôssemos livres. Ele tinha sede de nos libertar da maldição dos nossos antepassados. Por isso que naquele momento ele pediu água e tomou vinagre. Porque a partir daquele momento, a maldição hereditária
não podia mais afetar a vida daqueles que nasceram de novo em Cristo. Amém, irmãos? Porque naquele momento, quando Jesus tomou o vinagre, Ele estava dizendo: está consumado. Sabe? E hoje nós estamos debaixo dessa aliança. E a última maldição que eu quero dizer para você, a maldição da lei. A afirmação categórica da palavra de Deus é que quando nós vivemos pela fé, no favor imerecido de Deus, nós somos resgatados da maldição da lei. Aqueles que vivem com base no seu merecimento e andam confiados no seu próprio esforço e na sua justiça própria, inevitavelmente ainda ele vai sofrer debaixo da maldição da lei, mesmo sendo salvo. Por quê? Porque ele vai estar vivendo debaixo do seu merecimento. O que é maldição da lei, pastor Marcelo? A única maneira de eu e você descobrirmos o que é maldição da lei é se nós retornarmos no capítulo 28 de Deuteronômio. E lá basicamente existem 4 aspectos a respeito da maldição da lei. O primeiro aspecto, miséria, diga comigo assim, miséria. O segundo, enfermidade, diga comigo, enfermidade. O terceiro, condenação, diga o quarto, morte, diga morte. Então, por causa da obra consumada de Jesus, nós não precisamos mais viver debaixo da maldição da lei. Por isso que quando Jesus ele morreu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu pelas nossas maldições, Ele morreu pelas nossas enfermidades e também morreu pela nossa pobreza. Ele se fez pobre para nos fazer enriquecido. Ele se fez amaldiçoado para nós sermos abençoados. Ele se fez enfermo para nós sermos curados. Ele foi acusado para nós sermos justificados. Então a maldição da lei, resumidamente falando, são esses 4 aspectos, que quando alguém quebrava a lei. Mas quando hoje o crente ele decide viver debaixo da justiça própria, quando ainda hoje ele não depende do sacrifício de Cristo, ele não desfruta dessa realidade espiritual, o que ele vai colher para a vida dele? Miséria, enfermidade, morte e condenação. Por quê? Porque isso é a maldição da lei. Toda vez que você não cumpre a lei, é isso que vai acatar sobre a sua vida. São essas coisas que vão vir sobre a sua vida. Gálatas no capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim, no versículo 29 também nós vamos ler: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga para o seu irmão, se você é herdeiro segundo a promessa de Abraão. Nos dias de Jesus, era comum as pessoas serem mortas apedrejadas. Era dessa forma que às vezes os criminosos eram executados. Mas 1000 anos antes, Moisés disse que todo aquele que morresse no madeiro era amaldiçoado. Todo aquele que morreria crucificado seria amaldiçoado. Então, isso significa que o Senhor não derramou seu sangue apenas para nos perdoar dos nossos pecados, mas também para nos livrar da maldição, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Sabe, irmãos, só existe hoje 2 possibilidades na sua vida. Ou nós vivemos pela graça, ou nós confiamos na lei. Diga para o seu irmão, ou você vive na graça, ou você confia na lei. Se eu e você não dependermos do favor imerecido, nós vamos cair para a lei. Sabe, nós não podemos viver pela fé e pelas obras ao mesmo tempo. Esses 2 princípios de vida são como água e óleo, não pode se misturar. Gálatas 3, capítulo 3, verso 11 e 12 diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Diga comigo assim, pela lei, ninguém
é justificado. Você é justificado pela fé, amém, meu irmão? O versículo 12 nos diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Então esta é a razão porque muitos crentes não são abençoados. Eles vivem confiados no seu próprio mérito. Eles vivem confiados no mérito da lei. Não depende de fé, mas de obras, de justiça. E pelo contexto de Gálatas, nós sabemos que a fé aqui é a justificação por fé. A confiança absoluta na obra de Cristo na cruz. A confiança absoluta naquilo que Jesus fez na cruz. A minha justiça é apenas um dom que eu recebi. Diga para o seu irmão: a sua justiça é apenas um presente que você recebeu. Sabe? Não é uma virtude que você conquistou. Não é pela obediência dos mandamentos. Sabe? Muitas palavras dizem hoje que você, para desfrutar da bênção, você tem que andar em santidade. Mas muitos olham para a santidade como apenas uma virtude. Como fruto, como raiz de algo. Como a raiz, como uma árvore para você obter um fruto. Mas a santidade, na verdade, é o fruto da obra consumada de Cristo na cruz. Por que você é santo, irmão? Porque Cristo é santo. Cristo se fez pecado na cruz para fazer você santo, justificado. Diga para o seu irmão: você é justificado. Fala assim: a sua justiça, a sua santidade é um dom. Amém, meu irmão? É um dom. Mas quantas vezes nós não desfrutamos dessas realidades espirituais? Porque nós acreditamos ainda que nós estamos permeados de maldição. Sabe, irmãos, algum tempo atrás já eu recebi revelação da palavra do Senhor. Eu entendi que na minha vida, na vida da minha família, não existe mais nenhuma maldição, porque eu estou em Cristo. Porque Cristo morreu na cruz para me fazer livre de toda a maldição. Cristo morreu na cruz, foi amaldiçoado no seu lugar para te fazer livre. Cristo morreu na cruz, levou a enfermidade, se fez enfermo para nos dar a cura. Cristo morreu na cruz como alguém miserável, alguém vulnerável, para nós sermos enriquecidos nele. Cristo morreu na cruz, tomou uma coroa de espinho, para que hoje eu e você tenhamos uma coroa de glória. Cristo morreu na cruz, foi crucificado, humilhado, para que hoje eu e você nos assentássemos com Ele nas regiões celestes, à direita do Pai. Cristo foi crucificado para que hoje eu e você estivéssemos assentados com Ele nas regiões celestes. Diga comigo: eu estou assentado com Cristo. E sobre a minha vida não há mais nenhuma maldição. Declara comigo: eu sou abençoado, não pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. Diga comigo: eu sou justificado, não pelo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. Você pode dizer aleluia, meu irmão? Diga comigo assim: eu sou perdoado, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. Você é perdoado, você é justificado, você é santificado por aquilo que Cristo fez na cruz, meu irmão. E Cristo derramou sobre a minha vida e a sua vida graça e verdade, para que hoje nas nossas vidas não houvesse mais nenhuma maldição. Se não há maldição, você é completamente abençoado. Mas pastor, mas muitas igrejas por aí diz isso, diz aquilo. Irmãos, o que as igrejas dizem é o que as igrejas dizem. Mas nós não somos o que as igrejas dizem, nós somos aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, eu não estou preocupado tomar correnteza daquilo que as pessoas falam por aí. Porque geralmente Jesus, quando ele esteve aqui, ele foi contra a correnteza.
Jesus, ele morreu na cruz para te dar uma vida abundante. Para falar para você que você é completamente justificado. Que hoje na sua vida, pelo sacrifício dele na cruz, não há mais nenhuma maldição sobre você. Mas para isso seus olhos têm que estar abertos. Mas pastor, mas se não há mais nenhuma maldição sobre a minha vida, com qual perspectiva que eu vou orar? Com a perspectiva que a vitória não é um lugar que você vai chegar, mas é um lugar que o Senhor já te colocou. Com a perspectiva que a bênção não é o lugar que você vai chegar, mas é o lugar que você já está. Por quê? Porque Ele te fez completamente abençoado. Ele te fez altamente favorecido. Através do sacrifício dele na cruz, Ele consumou nele todas as coisas. Eu quero dizer para você, quem pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? Irmão, se Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, será que lá no seu trabalho alguém vai conseguir te amaldiçoar? Será que lá na sua casa alguém vai conseguir te amaldiçoar? Será que aonde você está alguém vai conseguir te amaldiçoar? Por quê? Porque sobre a sua vida não há mais nenhuma maldição. Você está debaixo da bênção, você desfruta da bênção. Sabe, hoje quando você chegar na sua casa, amanhã quando você acordar, você vai abrir a sua boca e você vai declarar: Senhor, através do seu sacrifício, eu creio que não há mais nenhuma maldição na cruz. Não há mais nenhuma maldição, porque o Senhor já se fez maldito no meu lugar, para que hoje eu fosse abençoado. Sabe, irmãos, quando você crê nessa realidade espiritual, você vai ver como as hostes da maldade vão perder força na sua vida. Você vai ver como o pecado vai perder força na sua vida. Porque a própria palavra do Senhor diz que a força do pecado é o aguilhão da lei. Aquilo que afuta o pecado é a lei. Mas diante de tudo isso, eu quero dizer para você que você é irreversivelmente abençoado. Fala para o seu irmão, você é abençoado demais, irmão. Fala assim para ele, como eu posso estar assentado perto de alguém tão abençoado? Hoje, fala assim para ele, hoje eu estou perto da pessoa mais abençoada que existe. Você crê nisso, irmão? Sabe, eu quero dizer para você que as maldições e as pragas que outros possam proferir contra você não podem mais atingir você. As maldições que vierem dos seus antepassados não tem mais nenhuma legalidade na sua vida, porque Cristo já morreu na cruz por todas as maldições, e através do sacrifício de Cristo nós somos abençoados. Você é abençoado, você desfruta dessa vida em abundância. Você é abençoado, meu irmão. Se coloque de pé onde você está. Sabe, meu irmão, se aproprie dessa verdade e viva cheia de uma santa expectativa das bênçãos do Pai. Sabe, quando você acordar amanhã, quando você acordar depois da manhã, viva com a santa expectativa que todos os dias o Senhor tem uma bênção para liberar sobre a sua vida. Viva numa santa expectativa que o Senhor quer derramar algo ao seu favor. Sabe, não acorde pensando, algo de ruim vai acontecer comigo, vai acontecer comigo, vai acontecer comigo. Sabe, quando o diabo lançar esses dardos na sua mente, você vai declarar, o Senhor Jesus está comigo. Eu estou debaixo das asas do meu Pai. Se você poder tocar em Cristo, Satanás, você pode tocar em mim. É sobre essa perspectiva que você tem que falar, irmão. Sabe, e quando o diabo ouvir isso, ele vai fugir diante de você. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que resistir Ele pela fé. Eu quero dizer para você, não adianta você lembrar, não adianta você viver pelo seu passado, pelas maldições hereditárias, pelos pecados dos seus antepassados, pelos seus pecados, porque hoje quando Deus olha para você,
ele não lembra mais de nada disso. Ele olha para você, ele vê Cristo em você. E Cristo em você é a esperança de dias gloriosos estão vindo ao seu encontro. Sabe, meu irmão? Então hoje nós estamos entrando na última semana de jejum. Nós temos orado nesses 21 dias sobre cura e milagres. Sabe, a enfermidade era a maldição do pecado. Você sabe disso, irmãos? A enfermidade entrou no mundo através do pecado de Adão. Mas a cura entrou de novo na nossa vida, não através dos médicos, mas através do sacrifício de Jesus na cruz. Através da obra dele consumada. Porque ele pode fazer o milagre. Ele pode fazer o sobrenatural. Sabe, Jesus morreu na cruz para nos fazer totalmente amaldiçoado. Para dizer que não há mais nenhuma maldição. Diga para o seu irmão assim, nenhuma maldição. Fala assim para ele, não há mais maldição. Assim, o que resta para você é só bênção. Fala assim, irmão. Fala assim para ele, irmão. Me ensina a ser tão abençoado igual você. Fala assim, você é abençoado demais. Você é abençoado demais, irmão. Fala assim para ele, você tem uma cara de rico. Irmão, Jesus não levou a miséria na cruz? Para te dar uma cara de rico. Olha para ele assim, você tem uma cara de curado. Você fala assim, você tem a cara de alguém que é livre. Você tem a cara de alguém que é abençoado. Fala assim, nunca vi na minha vida. Fala para ele assim, alguém mais lindo que você. Oh, glória a Deus. Você pode dizer aleluia, meu irmão. Você é abençoado, meu irmão. Você é abençoado. Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? Quem pode proferir palavras contrárias contra aqueles que o Senhor só derramou bênção? Quem pode, meu irmão? Ninguém pode. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Coloca a mão sobre o ombro do seu irmão. Você vai orar hoje. Porque se é alguém tão abençoado, irmão, se é alguém tão favorecido por Deus, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. O salmista diz que a bondade do Senhor seguia ele por todos os dias da vida dele. Diga assim comigo, a bondade do Senhor me segue todos os dias da minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? A bondade do Senhor segue você, para que no momento que você parar e depender da obra de Cristo, a bondade se choque com você, e você desfrute do amor e da bondade do Senhor em todo o tempo. Eu quero dizer para você, que não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Eu quero dizer para você, que não é você que corre atrás da bondade de Deus, mas é a bondade de Deus que corre atrás de você.